Boa tarde, turminha. Hoje é dia 2 de dezembro, quarta-feira, né? Nós vamos iniciar nossa aula de hoje com a aula de português, tá? Então, coloquem na página 51, 51, ok? Página 51. Nós vamos hoje aprender um pouquinho sobre sinônimos e antônimos. Alguém já ouviu falar sobre sinônimos e antônimos? Não? Então, vou explicar, olha só. Sinônimos são palavras que têm o mesmo sentido. São palavras diferentes, mas têm o mesmo sentido. Como, por exemplo, o Gustavo está feliz. Uma palavra parecida com feliz que tenha o mesmo sentido. O que eu posso usar no lugar do feliz? Que tenha o mesmo sentido. O Gustavo está alegre, né? Alegre é a mesma coisa que feliz. Então, são palavras o quê? Palavras são sinônimas, né? O antônimo, né? Não é Antônio, é antônimo, tá? Antônimos são palavras sentido contrário, né? Sentido oposto, né? Por exemplo, o Gustavo está feliz. Então, ele está feliz. Gustavo está triste. O contrário de feliz é triste. Então, já estou falando de antônimo, tá bom? Então, vamos ver um pouquinho aqui na prática. Leia um trecho do livro A Semana dos Monstros. Então, segunda-feira, olha só. Vocês estão vendo aí os monstrinhos, né? Bituque é um monstro com tudo em cima. Ele arrasa na hora de assustar. Quando chega em casa, depois de um dia de trabalho difícil, tudo que ele mais quer é relaxar. Terça-feira. Trip é um monstro em boa forma. Então, olha só, gente. Com tudo em cima, quer dizer também o quê? Em uma boa forma, não é? Então, olha só os sentidos aí, tá vendo? Elas têm o mesmo sentido. Ele arrasa na hora de assustar. Quando chega em casa, depois de um dia pesado, né? O difícil, né? O do monstrinho da segunda-feira, do dia difícil, quer dizer a mesma coisa de um dia pesado, né? Que foi um dia difícil, foi um dia pesado. Quer dizer também a mesma coisa, tem o mesmo sentido, tá bom? Tudo que ele mais quer é relaxar. Olha só, quando duas ou mais palavras têm o mesmo sentido, têm o mesmo significado, dizemos que elas são sinônimas, né? Quando duas ou mais palavras que têm o significado oposto, né, o sentido contrário, dizemos que elas são antônimas, tá bom? Vamos lá ao exercício. Exercício 1. Observe as palavras destacadas no texto e associe corretamente de acordo com as solicitações. Então, vamos lá. Quais são as palavras que estão aí destacadas no texto do monstrinho? Palavra assustar. Palavra o quê? Relaxar, né? Então, o que quer dizer assustar, gente? Assustar quer dizer o quê? Quem sabe o que quer dizer assustar? Assombrar. Assombrar. Não tem o mesmo significado? Sim. Assustar e assombrar não são... Assombrar. Isso, são palavras diferentes, mas que têm o mesmo significado, né? Agora, relaxar. Relaxar quer dizer a mesma coisa que o quê? Descansar. Isso. A palavra relaxar quer dizer a mesma coisa que descansar, não é? Então, de novo, são palavras diferentes, mas com o mesmo significado. Essas palavras, então, elas são sinônimas, né? Porque elas têm o mesmo sentido, né? Virou. Agora vamos
ver o exemplo de palavras antônimas, né? Olha só. Quais palavras têm significado contrário? Ligue as palavras da primeira coluna com a segunda coluna. Lembrando, antônimas, palavras antônimas, são sentidos contrários, né? Então, se um tá feliz, o outro tá triste. Aqui no caso, difícil. Qual é o antônimo de difícil? Se não tá difícil, tá o quê? Se não está difícil, está o quê? O contrário de difícil. Exato. Fácil. Fácil. Então, eu vou ligar o difícil até o fácil. O pesado está leve. Está o quê? Leve. Muito bem. Então, esses exemplos são de palavras antônimas, né? Se não tá leve, tá pesado. Se não tá difícil, tá fácil, né? Então, vamos lá. Exercício 2. Complete de forma correta as colunas. Então, olha só. A primeira coluna está escrito o quê? Sinônimo. O que quer dizer sinônimo mesmo? O mesmo sentido, né? Então, eu vou substituir as palavras por outras palavras, mas que tenham o mesmo sentido. Vamos ao primeiro exemplo aqui, ó. Mal. O mesmo sentido de mal. A pessoa é mal. O que eu posso colocar usando outra palavra, mas com o mesmo sentido? Ruim. Muito bem. Então, o sinônimo de mal é ruim. Então, coloquem aí, no primeiro quadradinho, ruim, né? Porque se a pessoa é mal, ela também pode ser ruim, né? O sinônimo de bravo. Eu posso usar a palavra bravo, eu posso usar o mesmo significado, eu posso ter o mesmo significado usando outra palavra. Qual palavra que eu posso colocar aqui no lugar do bravo? Furioso. Furioso, zangado, né? Eu posso colocar zangado, eu posso colocar furioso, né? Que é a mesma coisa que bravo também, não é? Isso aí, gente. Pode colocar. Agora não sei. Então, o bravo quer dizer também zangado ou furioso, certo? Agora, um local lotado quer dizer a mesma coisa que o local está o quê? Cheio. Cheio, muito bem. Então, vamos lá, vamos colocar aí o cheio, tá? Vocês querem que eu compartilhe com vocês e escreva com vocês? Melhor, né? Vamos lá, então. Então, o primeiro foi ruim, né? Mal, ruim. Bravo, zangado ou furioso, né? Lotado, quer dizer a mesma coisa que cheio, né, turma? Agora, uma coisa grande, quer dizer a mesma coisa que? Alto. Uma coisa grande, quer dizer a mesma coisa? Enorme, muito bem. Então, grande quer dizer a mesma coisa que enorme, né? Isso aí, enorme. Agora o último. Uma pessoa folgada, né? Uma pessoa folgada quer dizer a mesma coisa que o quê? Espaçoso. Espaçosa. Uma pessoa espaçosa, uma pessoa preguiçosa, né? Folgado quer dizer preguiçoso, espaçoso, né? Então vamos lá, vamos colocar aqui preguiçoso, né? Uma pessoa folgada, preguiçoso. Ou também eu posso colocar o espaçoso, né? Também tem o mesmo sentido, tá bom? Deu para vocês entenderem?
Então, palavras sinônimas são palavras diferentes, né? Mas que têm o mesmo sentido, né? O mesmo significado, tá bom? Agora, nós vamos fazer o contrário de todas essas palavras que estão aqui na coluna, tá bom? Porque agora nós vamos passar para o antônimo, né? Lembrando que o antônimo é o contrário, né? O sentido oposto. Então, vamos lá. Uma pessoa que ela não é mal, ela é o quê? Ela tá falando de coisa? Pega a cola e passa. Tá. A pessoa que não é mal, ela é o quê? A pessoa Boa. né? Então, vamos lá. Boa, né? Tá certo? Uma pessoa que ela não é brava, ela é o quê? O contrário de bravo. Bozinha. Calmo. Calma, né? Calmo, né? Então, o contrário de bravo é calmo. Então, vamos colocar calmo. Johnny bravo, Johnny calmo. O contrário de lotado, quando o local não está lotado, o local vai estar o quê? O contrário de lotado. Vazio. Isso mesmo, vazio. Se alguma coisa não é grande, o contrário de grande é o quê? Pequeno. Pequeno, isso mesmo, pequeno. O contrário de folgado, se a pessoa não é folgada, a pessoa é o quê? Ela é esforçada, né? A pessoa é esforçada, dedicada, né? Então vamos colocar aqui. Esforçado. Se a pessoa não é folgada, ela é o quê? Ela é esforçada, né? Pequeno. Então, todas essas palavrinhas que nós acabamos de fazer são palavrinhas antônimas, né? Por quê? Porque elas são o sentido contrário daquilo que a gente transformou, tá bom? Deu para entender? Alguém tá com dúvida em relação ao sinônimo, ao antônimo? É bem gostoso essa lição. É gostosa também. Agora, nós vamos para o exercício 3. No exercício 3, vocês vão reescrever as frases, né? Tem a frase A, B, C e D. Vocês estão vendo aí? Então, todas as palavras que estão destacadas, vocês vão dar o mesmo significado, tá bom? Vamos usar outras palavras, mas que tenham o mesmo significado. Vocês vão destacar por sinônimos, né? Então, eu vou fazer com vocês o primeiro exemplo, tá bom? Vou fazer o A junto com vocês. Então, a frase A está escrito assim, turma. Pensei que você residia na rua próxima à escola. Qual é a palavra destacada aqui? Residia. Residia quer dizer o mesmo que o quê? Quem sabe? Morava. Isso, é a mesma coisa que morar, né? Então, já sei o que eu vou colocar aqui, ó. Eu vou pegar essa frase, vou fazer de novo essa frase. Pensei que você morava na rua próxima à escola. Acabou. Tá bom? Então, toda palavrinha destacada, eu vou colocar outra palavra no lugar que tenha o mesmo sentido, tá bom? Então, eu vou fazer com vocês aqui a primeira frase. E vocês vão fazer o restante, tá ok? Escreve. Mas ela vai escrever, você não vai Mas você ser. copia daqui, vai indo. Adianta as coisas. Tá. Eu sei. E você, Então, você, não é? Então, vou fazer o primeiro com vocês aqui, tá bom? Ó, A, exercício A. Pensei você Morava, põe. que você morava Morar. É que ela vai muito rápido. Vá. morava Aquilo. na rua É o que tá aí, é que você faz tão grande. Mas tem duas linhas para fazer, tá bom.
próxima escola, tá bom? Pronto, o primeiro exemplo já estou fazendo com vocês aqui, tá? Aí agora vocês vão fazer sozinhos, tá bom? Qualquer dúvida pode chamar, tá ok? Escola. Brilhante, brilhante. Uma palavra que substitua o cintilante tem ao mesmo sentido. O que é cintilante? Não é alguma coisa que brilha? Sim, não é? Então, eu posso usar no lugar do cintilante a palavra brilhante, né? Quer dizer a mesma coisa. Agora, quem sabe uma palavra que substitua o aroma? O que quer dizer aroma? Aroma é o quê? Perfume, Cheiro, né? Cheiro. perfume. É. Então, aroma quer dizer o cheirinho, né? O perfume, né? Aroma, cheiro, perfume, tá bom? E quem sabe uma palavra que eu possa substituir, que tenha o mesmo significado, que recordava. O que quer dizer recordava? Quer dizer lembrar, né? Recordar quer dizer lembrar, né? Então, eu lembrei, eu recordei, né? Tem o mesmo sentido, tá bom? Então, vamos lá, fazendo as frases e substituindo essas palavras destacadas por outras que tenham o mesmo sentido, tá bom? Nós já fizemos A juntos, né? Então, agora vamos fazer a correção da frase B, né? Então, a frase B, deixa eu ver como vai ficar a frase B. Era tanto ouro naquele tesouro que tudo estava cintilante. Como que vai ficar, segundo ano? Era tanto ouro naquele tesouro Brilhante, tudo estava brilhante, né? brilhante. Então, vamos lá. Era tanto ouro naquele tesouro que tudo estava. Então, o cintilante vai passar a ser brilhante, ok? Tem que colocar o brilhante no lugar do cintilante, tá bom? Bom, esse aqui é o B. Tá bom? Agora, nós vamos para o C, tá ok? No C. A flor, além de bela, também tinha um maravilhoso aroma. Como que vai ficar segundo ano? A flor, além de bela, também tinha um Perfume, maravilhoso quê? perfume, perfume. Maravilhoso perfume, um maravilhoso cheiro, tá bom? Vamos lá, então. A flor, nós estamos na C, tá? A flor, vírgula, além de bela, confiram aí, tá? Além de bela, também tinha um maravilhoso. Aí eu posso colocar cheiro, eu posso colocar perfume, tá bom? Tinha um maravilhoso perfume. Tá ok? Agora a D e a última, tá bom? Deixa eu apagar aqui. Na D,
A frase é a seguinte. Você gostava de contar histórias, vovô gostava de contar histórias, ele dizia que assim recordava a sua infância. Então, como que vai ficar agora? Eu vou tirar o recordava e vou colocar... Lembrava. Vovô gostava de contar histórias, ele dizia que assim, o quê? Se lembrava de sua infância, né? Então, vamos lá. Vovô gostava de contar histórias vírgula. Ele dizia que assim... Então, eu vou tirar o recordava e vou colocar se lembrava, né? Se lembrava, recordar é a mesma coisa que lembrar. Se lembrava de sua infância. De sua infância, ok? Ponto. Então, esse aqui é o D e a última, tá ok? Então, página 53, de português. Destaque as imagens da página 9 do material de apoio. Depois, cole nos quadros abaixo, relacionando os antônimos. Então, olha só. Nós temos aqui 4 imagens, como vocês estão vendo, né? Quais são essas imagens que estão aí, ó? Um quarto o quê, gente? A primeira imagem é um quarto o quê? Calor. É um quarto o quê? Calor. Não entendi. Calor. Não, não é calor. Tem um quarto aí o quê? Um quarto arrumado, um quarto bagunçado. O que esse quarto está? Quente. Arrumado. Esse quarto está arrumado. Desarrumado. Então, qual é o contrário de um quarto arrumado? Desorganizado. Um quarto desorganizado, um quarto bagunçado. Então, vocês vão procurar, no material de apoio que vocês vão destacar, vocês vão procurar aí a imagem do quarto bagunçado, porque o quarto bagunçado é o contrário desse quarto que está arrumado, não é? Então, procurem aí e colhem do lado desse quarto arrumado. Bom, na próxima imagem, nós temos aí 2 crianças, né? As 2 crianças estão o quê? Do mesmo tamanho, não é? Segundo ano. Então, qual é o contrário do mesmo tamanho? Nós vamos procurar a imagem aí no material de apoio de o quê? De pessoas que têm tamanhos diferentes, tá bom? Terceira imagem. A pessoa está com o que aí nessa terceira imagem? O que a pessoa está? A pessoa está com calor, né? Qual é o contrário do calor? Eu vou procurar uma pessoa aí na material de apoio que esteja o quê? Com muito frio, né? Então, o contrário de calor é o frio. Bom, agora nessa última imagem aqui, é a imagem de uma criança o quê? O que essa criança está, turminha? Essa criança está limpinha, né? Não está limpinha essa criança? Com o rostinho limpinho, com a roupinha limpinha? Então, Sim. o contrário dessa limpeza toda, eu vou procurar a imagem de uma criança o quê? Suja. Uma criança que está toda pintada, né? Toda suja de tinta, não é? Então, essas palavras, essas imagens, elas significam o contrário. Então, o contrário, o sentido oposto, quer dizer o que mesmo? Qual é o nome dessas palavras? Palavras antônimas, né? Quando é o contrário, tá bom? Então, vamos lá. Destaquem
E colhem de acordo com o que vocês estão vendo aí na imagem, tá bom? Good afternoon, class. Today is December 2nd. Almost my birthday, quase meu aniversário. Sem ser na próxima Wednesday, na the next Wednesday, e é o meu aniversário, hein? Quero ver se vocês vão lembrar, hein? Então, ó. Today is English class with me, Teacher Douglas, and we just make a review. Nós estamos fazendo uma revisão about sports, food and health problems, tá? Estamos fazendo uma revisão sobre comida, food, sports and health problems, problemas de saúde. Na página 16 e 17, nós temos como se fosse um memory game, but we have live classes, nós estamos tendo aulas online, né? Então, o que vocês vão fazer? You take your notebook, peguem o seu caderninho lá de inglês, your notebook, English notebook, né? Pega o caderninho de inglês, façam o cabeçalho lá, Colégio Futuro, Professor Douglas, a data de hoje que é dia 2 de dezembro, pode ser em português, não tem problema nenhum, e aí vocês vão colocar lá em cima de tudo, food, e vão fazer. Depois vocês vão colocar assim, sports, e vão colar lá. Depois vocês vão colocar health problems, e vão colocar lá. Não se preocupem, porque o nome da atividade ou da situação está do lado. Então, é só ir recortando e colando conforme na sequência, ok? Sem problemas? Alright? Pode abrir o seu áudio, John Peter. Pode falar, John. É para cortar e colar só a parte do Food, comida, esporte e a doença. Tudo. Tudo. Tem que cortar e colar tudo no caderno. A Lara é especialista nisso aí, ó. Olha lá, ó. A Lara já está até adiantada, ó. Olha lá. Replace the spotlight. Olha lá. Olha lá. Tem até o da outra lição lá. Land Transportation, Ways of Transport, sei lá, não lembro agora o nome. Olha lá, tá vendo? Ela já tá fazendo. Pode falar. Tell me. Fala. Eu. Tô ouvindo, pode falar. É porque eu tô sem caderno. Você tá sem o caderno? Tu não Sim, tem nenhuma lembro. folha de sulfite, nada que você pode fazer isso? Então você faz uma folhinha. Coloca o nominho lá. Eu vou abrir o Paint aqui, vou fazer uma simulation, ok? Então, ó, só vou fechar aqui, tá, ó. Vou compartilhar com vocês, espera aí, só um minutinho. Já tá fechado. Just a Então, moment. Eu também. Fecha o áudio aí, por favor. Ó, então tá lá, ó. Vou fazer aqui para vocês entenderem. Tá? Então você vai pegar aqui, ó. Vamos fingir que aqui é o caderno de vocês. E aí vocês vão fazer o quê? Eles são muito ligeiros, já acabaram o livro. É a segunda vez que isso acontece. New one. Aí vocês vão pegar e vão fazer assim, ó. Colégio Futuro. English class. Ou aula de inglês, tanto faz. Teacher Douglas. December 2nd. 2 de dezembro. Review, revisão. Aí vocês vão colocar aqui, ó. Food. Aí vocês têm lá, deixa eu ver o que vocês têm aqui. Deixa eu ver se tem clipart para copiar e colar. Deixa eu olhar.
Achei. Where is the clip art? Não tem clip art mais? Imagens. Selecionar. Seleção. Não. Eu vou pegar no Google aqui, tá? Eu não vou ver vocês uns instantinhos, mas eu estou aqui. Então, ó, vamos lá. French fries. A primeira de todas é salad, na realidade, né? Aí tem lá batata frita. Vocês vão recortar a batata frita. Copiar imagem. Colar imagem. Vocês vão colar lá. Não precisa nem ser na sequência do livro, não. Tá? Aí vai lá, colar batata frita. Aí vai colar o quadradinho do lado lá, que tá escrito French fries. Aí tem o quadradinho do lado. O meu tá em preto, mas o de vocês é em azul, tá? Depois tem lá, salad. Aí eu vou colocar só um de cada, só para vocês saberem, tá? Deixa eu só mudar aqui a posição das coisas. Review. Food. Só que vocês vão colar todos, tá? O teacher tá fazendo só um exemplo de cada. Eu tô fazendo um exemplo de cada. Eu quero que vocês façam todos na sequência aí, tá bom? Aí se vocês quiserem não esquecer o nominho das coisas, anota o que é cada uma. Que food é comida, depois vocês têm sports, né? Peraí, Daniel. Pode falar, Daniel. Tô te vendo, pode falar. O material de apoio. Tá tudo no material de apoio, tá tudo na sequência. No material da página 17, começa com salad, não sei o quê, depois em seguida 16 e 17 do material de apoio. Começa na 15, tem comida na 15 também. Tá? Tem comida na 15 também. Pode perguntar quem levantou a mão. Daniel Pinheiro, pode levantar, pode falar. Pode falar, Daniel. Eu já falei. Ah, tá. Aqui você está com a mão levantada ainda, por isso. Pode fechar o áudio, então. Fala, Taylor. É que, tio, eu não sei, eu acho que eu não tenho o caderno de inglês. E a minha página 15, eu Então não você tenho. pega uma... E a página 16. Tá, você não tem porque você descartou. Caiu. Então você pega 16 a 17. A 15 tinha que ter pelo menos essa parte de baixo, né? Essa parte de baixo aí, ela existia quando você arrancou, certo? A 16 rasgou e caiu. E eu não sei onde que tá. Que ótimo. Que ótimo. Então, agora como é que você vai fazer a atividade? Né? Quando arrancou, você devia ter deixado dentro do livro, né? Bye bye, everybody. See you next Wednesday. Very good. See you next Wednesday. Have a nice week. Bye. Don't forget my gift. Ó, não esqueça que daqui a 2 semanas é meu aniversário, hein? Bye bye. Good afternoon. Dia 18 é meu aniversário. Daqui 2 semanas também é meu aniversário. Tchau. Página 101 de matemática. Nós vamos aprender a dividir. Olha só. Ontem nós aprendemos a multiplicação, né? O dobro, a calcular o triplo, né? E hoje nós temos aqui aprendendo a dividir, tá bom? Página 101.
Antes de iniciar esse conteúdo, eu vou passar para vocês um videozinho, tá bom? Esse videozinho só tem aqui online, tá? Não está aí no livro de vocês, tá bom? Então vamos lá, prestando bem atenção, tá? E aumenta mais isso? Tá muito baixo. Olha só, então, né, ele deu alguns exemplos de divisão, né, de como podemos dividir. Então, turminha, como que podemos dividir alguma coisa? Quando a gente fala em divisão, a gente fala em partes iguais. Como assim, professora, partes iguais? Não existe uma divisão em que um fique com mais quantidade ou partes que o outro. A divisão, gente, ela é exata, ela divide certinho. Por exemplo, quando vocês compram uma pizza, vocês pensam na família, não pensam? Então, assim, vocês são em 4, 5 pessoas. Então, essa pizza, ela tem que ter no mínimo 5 pedaços, né? Ela tem que ser dividida pelo menos em 5 pedaços. Porque se ela for maior e ser dividida em menos quantidade, não vai ser justo, né? Em tudo que vocês forem dividir, tem que ser em partes iguais. Então, para começar o entendimento sobre divisão, eu quero que vocês separem aí do estojo de vocês, vocês separem 9 lápis, tá bom? Eu ia pedir 9 palitinhos, só que eu não sei se vocês têm palitos em casa, né? Então, vamos usar algo que nós temos aqui próximo conosco, né? Então, peguem 9 lápis de cor, quem não tem 9 lápis de cor, pode pegar 9 giz de cera, tá bom? O importante é ter 9 quantidades, ok? Façam 3 nomes, tá bom? Pode ser Maria, João, ou senão você coloca 3 nomes de amigos de vocês, tá? Mas tem que ser rápido, porque a gente vai dar o exemplo só para vocês poderem entender, assim, essa introdução da divisão, tá bom? Então, 9 lápis de cor na mão, né? Que vai estar substituindo os palitos, tá bom? Então, eu vou colocar aí, eu quero dividir esses 9 lápis, eu quero dividir para 3 amigos. Então, eu vou colocar o nome no papel aí de 3 amigos, tá bom? Certo? Qual é o próximo passo? O próximo passo, como que eu vou dividir? Será que é justo um amigo ficar com mais lápis do que o outro? Não. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar um lápis para cada um, até acabar todos os lápis. Vamos lá. Coloquem um lápis para o primeiro amigo que vocês escolheram, depois o outro para o outro amigo, depois o outro para o outro amigo, e assim vocês vão fazendo até acabar todos os lápis de vocês, ou seja, os 9 lápis que eu pedi para separar, tá bom? Vamos lá. E eu quero descobrir depois quanto cada um ficou, tá bom? Vamos lá, separa aí o lápis, dá um para cada um, vai dividindo para os 3 amigos. Quantos lápis cada amigo ficou? Lembrando que a divisão é repartir em partes iguais, tá bom? Então, todo mundo ficou com a mesma quantidade. Então, 9 dividido por 3 crianças, 3 amigos, quanto que ficou cada um? 3. Quantos?
Três. 3, muito bem. Vocês estão, ó, muito bem. Então, agora, nós vamos partir para o livro. Já descobri aí, já fiz a divisão dos meus lápis, né? Dei um para cada um, até acabar os meus lápis, fui dividindo e descobri que 9 lápis para 3 pessoas, ficam 3 lápis para cada um, beleza? Então, agora vamos lá para o livro, na página 101, tá? Então, olha só. Aprendendo a dividir. Caio tem 9 estrelas, né? Olha só, estamos também aqui, ó, em época de Natal, né? Em época de festas, olha. Caio tem 9 estrelas para enfeitar 3 pinheirinhos. Ele gostaria que todos os pinheirinhos ficassem com a mesma quantidade de estrelas. Quantas estrelas devem ser colocadas em cada um dos pinheirinhos? 3 estrelas. Calma. Distribua as 9 estrelas nos 3 pinheirinhos. Então, foi o exemplo que eu acabei de falar para vocês fazerem, né? 9 lápis para 3 pessoas. Aqui são 9 estrelas para 3 pinheiros. Então, você dividindo, ó, uma estrela para cada pinheiro, vai ficar quantas estrelinhas para cada pinheiro? 3. Olha só. Dividiu 9 estrelinhas para 3 pinheiros, ó. Então, cada pinheirinho ficou com 3 estrelas, certo? Turminha, outra coisa, bem importante. Quando a gente fala de divisão, a divisão, ela tem um símbolo, né? Como todas as outras operações têm, né? A de mais, tem a conta de mais, de adição, tem o símbolo de mais, né? A conta de menos tem aquele tracinho deitado, não é? A multiplicação tem o sinal do quê? Do vezes, não é? Do X. Agora, a divisão ela tem um traço, né? O sinal da divisão é representado por um traço, né? E 2 pontos. Um ponto em cima e um ponto embaixo. Tá vendo aqui? E quando vocês olharem esse sinal, é sinal de que a continha é uma conta de divisão. Nós estamos falando de divisão. Então, olha só. Quando temos uma quantidade e a repartimos em partes iguais, podemos registrar essa operação como uma divisão. Por quê? Porque eu estou repartindo. Repartir é o mesmo que dividir, não é? Nós aprendemos até isso hoje na aula de português, né? São palavras que têm o mesmo sentido, ó, são palavras sinônimas, né? Ó. Então, repartir é dividir, tá bom? Então, o sinal que representa uma divisão é esse aqui. O traço e 2 pontinhos, um em cima e um embaixo. A divisão que Caio fez foi a seguinte, ó. 9 dividido por 3. 9 dividido por 3 deu quanto? Foi igual a 3. Representando com os símbolos temos. Então, agora vamos representar com símbolos direitinho. O 9, né? Que são 9 estrelinhas. O sinal da divisão, que é o traço e 2 pontinhos, né? Dividido por quantos pinheirinhos? Por 3, né? E quanto que deu? Qual foi a resposta mesmo? 3, tá aqui. Agora vamos lá. Agora eu quero vocês, ó, mão na massa, hein? Agora é a vez de vocês. Página 102. Olha só o que tem aqui. Nós temos um exercício, tá bom? Esse exercício, ele é bem parecido, né? Já tem até a resposta aqui, turma. Mas vocês têm que parar, pensar, ó, e tentar entender, ó. Observe como os alunos repartiram as velas nos arranjos. Em seguida, escreva a divisão correspondente. Então, olha só. Aqui são as velas, né? Quantas velas tem aqui? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 velas. E quantos arranjos tem? 1, 2, 3, 4. Então, eu quero dividir, né, a quantidade de velas para esses arranjos. Como que eu posso fazer para descobrir essa resposta? Eu posso fazer o seguinte, ó. Uma vela eu vou ligar aqui no primeiro arranjo. A segunda vela no segundo arranjo. E eu vou fazendo assim, até acabarem as velas. Feito isso, eu descobri
que para cada arranjo eu vou usar 2 velas. Ó, a resposta já está aqui. Então, ligando uma velinha até um arranjo, até acabar as velas, eu descobri que são 2 velas para cada arranjo, certo? Então, vamos lá. Vamos montar a operação. Vamos montar aqui como vai ficar essa continha de divisão. Quantas velas tem, pessoal? 8. 8. Então, vou colocar aqui 8 velas. Para quantos arranjos? Quantos arranjos tem? 4. 4, né? Ó, 1, 2, 3, 4. Então, vou colocar aqui 4 arranjos. Quantas velas ficaram em cada arranjo na divisão? Eu dividi, ficou quanto para cada arranjo? 2. 2, né? Ó, dividi certinho, ficou uma com mais velas do que a outra? Não, eu reparti igualzinho. Então, vou colocar aqui 2, porque foram 2 velas para cada arranjo, né? Então, agora eu quero fazer a divisão. Como que ficou a divisão? Quantas velas? 8 velas. Foi dividido para quantos arranjos? 4, né? Então, eu dividi 8 velas, coloquei o número 8, que é representando a quantidade de velas. O sinal de divisão, lembra o sinal da divisão? Que é um traço e 2 cantinhos. O sinal de divisão, por quanto foi dividido? Por quantos arranjos? 4 arranjos. Qual foi o resultado dessa divisão? 2 arranjos para cada, ou 2 velas para cada arranjo. Então, deu 2, certo? Agora, feito isso, né, ó, já tá tudo certinho aqui montadinho, vocês vão fazer o número 2, ó. Agora, faça a divisão correspondente para a distribuição dos docinhos nas bandejas. Então, olha só, vocês vão contar quantos docinhos tem e vão dividir por 1, 2, 3, 4, 5, 6 bandejas. Vamos fazer o seguinte, olha só, a gente já sabe que a resposta está aqui, né? Mas aí é fácil, né? Eu saber, eu já vou olhar, vou ver a resposta aqui. Eu quero que vocês peguem um lápis de vocês e vocês façam a ligação, ó. Um docinho para uma bandeja, o segundo docinho para a segunda bandeja, o terceiro docinho, vão fazendo a ligação para vocês poderem entender com quantos docinhos ficaram cada bandeja, tá bom? Podem começar, tá bom? Faz a ligação direitinho, um docinho com uma bandeja, outro docinho com a segunda bandeja, tá bom? Para vocês poderem entender como que é feita essa divisão, tá? Vamos lá. Ou melhor, vocês podem também, para não ficar uma bagunça de liga-liga aí, vocês podem numerar as bandejas, ó. Coloquem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vocês numerarem aqui, ó, os docinhos, ó. Um docinho para o número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6. Aí depois, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, tá bom? É fácil também fazer isso, né? Talvez não fique tão confuso quanto ficar ligando aqui, depois vocês, né, ficarem associando. Vocês podem fazer isso também, tá? Coloca o número nas bandejas e vai colocando aqui nos docinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 pro 1, 1 pro 2, 1 pro 3, 1 pro 4, 1 pro 5, 1 pro 6. Tá bom? Eu quero que vocês descubram sozinhos, sem ficar olhando aqui para a resposta, tá bom? Finge que essa bandeja aqui com os docinhos prontos não estão aqui, tá bom? Façam sozinhos aqui, tá bom? Quem terminar, avisa, tá? Se eu olhar aqui no meu exercício, eu já vou ter aqui a resposta, né? Eu tô vendo aqui que ficaram 3 docinhos para cada bandeja, certo? Então, quantos docinhos tem ao total? Quem contou quantos docinhos tem? 18. 18. Tem 18 docinhos, né? Para quantas bandejas? 6. 6. Então, 18 docinhos
dividido para 6 bandejas, ficam 3. quantos docinhos para cada bandeja? 3. 3. Então, vamos preencher aqui, ó. Vamos preencher. Então, qual é a quantidade de docinho mesmo? 18. Vamos colocar aqui o 18. 18 docinhos. As bandejas são 6, né? Vamos colocar aqui o número 6. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Então, automaticamente eu já vi que ficaram 3 docinhos para cada bandeja. Porém, né, eu pedi para que vocês fizessem a associação para que vocês pudessem entender melhor como que é feita essa divisão, né? Sem olhar direto para a resposta. Então, vocês fizeram a divisão, aí separou um para cada um, né? Então, vocês viram o quê? 18 dividido por 6 bandejas, deu 3 docinhos para cada bandeja. Beleza, tá bom? Primeira parte, já tá tudo ok aqui. Agora, vamos fazer a divisão. Qual é a divisão? 18, vamos lá, 18. O sinal de divisão já tá aqui, né? 18 dividido por 6. É igual a 3. Que vai dar 3. Muito bem. Então, 18 dividido por 6 é igual a 3. Perfeito. Agora que são elas, hein? O exercício 3, você vai olhar todas essas bolinhas que estão aqui, tá vendo? Observe os desenhos. Observe os desenhos e responda o que se pede. Então, olha só. Quantas bolinhas estão desenhadas? Então, eu vou contar quantas bolinhas tem aqui e eu vou preencher, tá bom? Vamos contar juntos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, certo? Então, vou preencher aqui, ó, 16 bolinhas desenhadas. Beleza? Agora, eu vou dividir 16 bolinhas em 4 quadrados. Olha só. Vocês estão vendo aqui, tem 4 quadrados. Como que eu vou fazer? Então, eu vou desenhar uma bolinha para cada quadrado e vou contar até chegar no 16. Como, professora? Então, eu vou contar assim, ó. Vou fazer uma bolinha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu vou desenhando as bolinhas em cada quadrinho e vou depois ver quantas bolinhas ficaram em cada quadrado, tá bom? Vamos lá, vamos desenhando a bolinha. Então, desenha 1, 2, 1, 4, uma bolinha em cada quadrado, tá bom? Até chegar no 16, ó. Então, 1, 2, 3, 4, depois volto pro primeiro quadrado. 5, 6, 7, 8, volto pro primeiro quadrado. 9, 10, 11, 12, depois volto pro primeiro quadrado. Terminei. 13, 14, 15, 16, tá bom? Aí, eu vou ver quantas bolinhas ficaram, né, em cada quadrado. Quem já fez, deu quantas bolinhas em cada quadrado? 4. 4? Isso mesmo. Então, vamos lá. Quantas bolinhas foram desenhadas em cada quadro? 4, né? Agora, olha só. Agora o exercício 4. Vocês vão desenhar 20 bolinhas distribuída igualmente agora nos 5 quadradinhos, tá bom? Então, agora não são 16 bolinhas, agora serão 20. Então, eu tenho que fazer a mesma coisa, tá bom? Ó, vou desenhar uma bolinha por quadrado até chegar no 20. Então, vamos lá. Vou desenhar uma bolinha aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Volto pro primeiro. 6, 7, 8, 9, 10. Volto pro primeiro. 11, 12, 13, 14, 15, volto para o primeiro. 16, 17, 18, 19, 20. Daí eu vou descobrir quantas bolinhas em cada quadrado, tá bom? É a mesma coisa que o exercício de cima.
Só que o de cima eram 16. Agora, vocês vão desenhar 20, tá bom? Vamos lá. Voltando aqui no exercício 4, lembra, vocês têm que desenhar uma bolinha por quadro, né? E chegar um total de 20 bolinhas. Então, quantas bolinhas você desenhou em cada quadro? 4. 4, né? Então, vamos contar para ver se deu certinho, né? Vamos contar, se for 4 em cada um, ó. 4 mais 4, 8. 8 mais 4, 12. 12 mais 4, 16. 16 mais 4, 20. 20 bolinhas certinho deu, 4 em cada quadradinho. Algum quadradinho ficou com um número a mais, ficou com um número diferente dos outros? Não, o meu não. Foi dividido, né, repartido em bolinhas iguais, a quantidade igual, não foi? Sim? Sim, né? Então, gente, vocês acabaram de aprender, né, de ter uma noção do que é a divisão, tá bom? Daqui mais para frente, vocês vão aprendendo mais, vocês vão treinar mais continhas de divisão, tá bom? Nesse primeiro momento, é feita a continha de divisão dessa forma, tá bom? Em pequenas quantidades, tá bom? Mais para frente, nós vamos fazer continha de divisão usando a tabuada. Olha só que legal, né? Então, agora eu vou explicar a lição de casa, de matemática, que é a lição da ficha, tá bom? Então, peguem a ficha aí, por favor, para eu explicar a lição de casa de hoje de matemática. Essa lição de casa da ficha, gente, é da multiplicação, né? Que eu expliquei para vocês que a multiplicação, ela facilita a nossa vida, né? Multiplicar facilita. Por quê? Porque às vezes a continha de adição, né? Eu somando, ela fica muito extensa, né? Por exemplo, né? 5 vezes o 8, né? Aí você vai ter que fazer aquela continha, 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8. A multiplicação, ela vem para nos ajudar, para poder simplificar, facilitar, né? Então, olha só. O conteúdo de hoje da lição de casa é justamente a nossa multiplicação, que nós podemos usar tanto na adição quanto multiplicando, tá? Então, olha só. Para resolver problemas que envolvam multiplicações, podemos usar diagramas, né? Observe aqui, ó. Então, João, ele adora brincar de robô. Ele guarda seus robozinhos em 4 prateleiras. Sabendo que cada prateleira tem 3 robozinhos, olha só. Quantos robozinhos João tem ao todo? Então, olha só. Ele tem 4 prateleiras, olha só. Olha o desenho aqui embaixo. 4 prateleiras. O robozinho está sendo representado pela bolinha vermelha. Vocês estão vendo a bolinha vermelha aí? A bolinha vermelha faz de conta que é cada robozinho, tá bom? Então, olha só. 4 prateleiras e ele tem 12 robozinhos divididos nessas prateleiras. Quantos robozinhos ele tem por prateleira? 3, olha só, tá vendo? Ó, 3 em uma prateleira, 3 na outra, 3 na outra e 3 na outra. Ele tem 12 robozinhos no total, né? A solução para esse problema poderia ficar assim na adição, ó. 4 vezes o número 3, né? 3 mais 3 mais 3 mais 3. Só que ao invés de eu usar essa adição tão grande, né, tão extensa, eu quero facilitar. Como eu posso facilitar? Passando essa continha para multiplicação. E como que ficaria essa continha na multiplicação? 4 prateleiras vezes quantos robozinhos? 3. 3. Então, 4 vezes o 3 é igual a 12. É muito mais fácil do que eu ficar, né? 3 mais 3 mais 3 mais 3, não é? Então, olha só. Então, a resposta no total, tanto na adição quanto na multiplicação, é o mesmo resultado. Dá 12 robozinhos. Agora virou, que agora que é legal, hein? A lição de casa de vocês. Vocês vão imaginar 5 aranhas. Presta atenção, ó. Imaginem 5 aranhas. As 5 aranhas em uma teia. Então, olha só. Cada aranha, turma, tem 8 perninhas. Então, vocês vão desenhar 5 aranhas, né? Com 8 perninhas.
Quantas perninhas de aranha tem na teia? Então, são 8 perninhas em cada aranha. Quantas aranhas são? Então, vocês vão fazer a continha aqui, ó. Tá bom? Depois que vocês desenharem 5 aranhas, vocês vão desenhar as 8 perninhas, né? E aí vocês vão fazer a continha de multiplicação. Quantas aranhas por quantas perninhas? Então, quantas perninhas vão ter nessa teia de aranha? Cada uma tem 8. São 5 aranhas. Então, vocês vão fazer o desenho da aranha, desenhar as perninhas e depois fazer a continha de multiplicação. 5 aranha vezes 8 perninhas, né? Aí embaixo você vai representar na adição. Como vai ficar na adição? 8 perninhas, vai aparecer quantas vezes as 8 perninhas? São quantas aranhas? 5 aranhas. Então, vou fazer 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8, 5 vezes, não é? E na multiplicação, como que vai ficar na multiplicação? 5 aranhas vezes 8 perninhas. Quantas perninhas vão ficar? Aí vocês vão dar a resposta, vocês vão descobrir, tá bom? E depois a resposta. Na teia vão ficar quantas perninhas? Quantas perninhas tem nessa teia de aranha? Tá bom? Então, essa é a lição de casa de matemática, tá bom? Lembrando, eu tenho que fazer a aranha com as perninhas para eu saber o total de perninhas que eu vou ter nessa teia. Combinado? Então, beleza. Tá bom? Agora nós vamos para a nossa última aula do dia, né? Nossa última aula do dia é a aula de... Deixa eu ver aqui. Que hoje o nosso Word resolveu não funcionar, né? Então, eu estou aqui pedindo ajuda para o e-mail. Hoje tirou dia de folga. Não consegui acessar o Word. Então, nossa última aula de hoje é a aula de História, na página 200, tá bom? Olha só. Na página 200, nós temos aí uma menininha, né? E tá um balãozinho assim na cabecinha dela, né? Comunidades tradicionais. O que seria comunidade tradicional? Então, vamos lá. Existem várias comunidades tradicionais no Brasil. Elas estão aqui há centenas de anos. São povos que têm culturas próprias e que usam a natureza como condição essencial de sobrevivência. Para esses povos, é impossível pensar em existência sem relacionar com a natureza. Por que eles pensam assim? Porque tudo o que eles precisam para sobreviver, eles têm na natureza. Então, eles não conseguem ver a vida sem tirar alguma coisa da natureza. Por isso, essas comunidades têm uma grande preocupação com a conservação da natureza e buscam manter uma relação equilibrada e sustentável entre as pessoas e o meio ambiente. Então, nós estamos falando de quem? Geralmente, essa comunidade que preserva a natureza, que retira tudo da natureza, é quem? Comunidades indígenas, né? Página 201 aí, ó. Você sabia que as comunidades são grupos de pessoas que compartilham a mesma cultura? E a mesma história? As mesmas regras e os mesmos valores? Eles têm uma memória e um passado em comum, portanto, mantêm uma relação de reciprocidade. Como será que as comunidades indígenas pensam a natureza? No capítulo anterior, falamos que os indígenas têm consciência da importância da natureza para a existência deles e, por isso, procuram ter uma relação de respeito e cuidado com o meio ambiente. É sempre bom lembrar que os povos indígenas são bastante distintos. Eles têm costumes, eles têm línguas e têm hábitos diferentes, né, gente? Porém, todos esses povos pensam a mesma natureza da mesma forma. Para eles, ela é inseparável da vida, ou seja, os seres humanos e não humanos pertencem ao mesmo mundo. Dessa maneira, os seres vivos estão todos ligados pela natureza e dependem uns dos outros. Como sua comunidade pensa e se relaciona com a natureza?
Para você, a natureza é importante? Então, assim, ó, pensando no momento de reflexão, né? A natureza para a gente é importante? O que vocês acham sobre isso? Vocês acham importante a natureza? Sim ou não? Sim. Sim, por quê? Sem ela a gente não teria alimento. Exatamente. Porque sem ela a gente não... É de lá que vem o nosso alimento, né? Até porque quando o tempo, né, tá muito chuvoso, ou quando não chove, tem seca, o que acontece? Os alimentos, eles ficam mais difíceis, né, de estar vindo, não é? Por conta de que não tem produção. Então, a natureza influencia sim também na nossa vida. Então, nós temos que pensar como os indígenas, né? Preservar, ter um equilíbrio, né? Não posso sujar, não posso desmatar, né? Por quê? Porque isso vai prejudicar a nós mesmos, não é? Então, vamos lá para a página 202 agora. Olha só, nós temos uma imagem aí, né? Uma imagem de quê? De indígenas, né? Como vocês estão vendo aí, certo? Então, nós temos os indígenas aí. Observe detalhadamente a pintura a seguir. Então, olha só. Nós estamos vendo aí uma pintura, né, de um grupo indígena, certo? O meu não está carregando. Então, olha só. Pinte a resposta correta com a cor da sua preferência. Então, olha só. Onde as pessoas da pintura estão? As pessoas estão na floresta, na cidade ou na praia? Onde essas pessoas estão? Floresta. Na floresta. Então, vocês vão pintar aí da cor que vocês quiserem, aí o campozinho da floresta, tá bom? Muito bem. Quem não quiser pintar, faz um xizinho, tá bom? Para identificar que essas pessoas estão na floresta. B. O que as pessoas da pintura, elas estão fazendo? Então, essa representação, o que as pessoas estão fazendo? As pessoas estão dormindo? As pessoas estão comendo? Ou as pessoas estão trabalhando? O que elas estão fazendo aí nessa cena? Comendo. Comendo. Então, vamos pintar aí o campo aonde está escrito comendo. Certinho? Então, as pessoas estão comendo. No C, quantos animais aparecem na imagem? Então, aparece quantos animais aí, gente? Observa de novo lá a imagem. Tem 3 animais? Tem 2 ou tem 1? Vocês vão olhar, contar e preencher o campo de quantidade de animais que vocês estão vendo na imagem. Tem 1. Tem quantos animais? 2. 1. 2. Tem 2 animais na imagem, olha só. 2. Então, vocês vão pintar aí o campo onde está escrito 2, tá bom? D. O que as pessoas estão fazendo com os animais? Comendo. Eles estão comendo os animais? Sim. Eles estão brincando com os animais? Ou eles estão caçando? O que eles estão fazendo com os animais? Comendo. Comendo. Então, eu vou pintar também o campo que está escrito comendo. Agora é com vocês, hein? Exercício 2. Inspirado na pintura, então vocês olharam essa pintura, viram que os indígenas estão na floresta, eles estão comendo, né, os animais, né, como vocês perceberam. Então, inspirado nessa pintura, escreva uma frase sobre a relação dos indígenas com a natureza. Ah, professora, que frase que eu posso relacionar os indígenas com a natureza? Bom, vou dar um exemplo aqui, ó. Os indígenas, eles precisam do que a natureza oferece, né? Então, como que nós podemos criar uma frase aqui? Os indígenas sobrevivem do que a natureza oferece, né? É uma relação que ele tem com a natureza. Ele sobrevive por quê? Ele morre de fome? Não. Por que ele sobrevive?
Ele sobrevive porque a natureza oferece algo para ele não, né, não morrer de fome, não morrer de sede, não é? Então, eu posso criar essa frase. Os indígenas, né, sobrevivem do que a natureza oferece, tá bom? Mas é só um exemplo. Se vocês quiserem criar uma outra frase, vocês podem criar, tá bom? Combinado? Então, vocês podem pensar em outra frase aí bem legal para vocês escreverem aqui no exercício 2, tá bom? Turminha, outra coisa. Nossa aula de história termina aqui na frase que vocês têm que criar, tá bom? A lição de casa eu expliquei da ficha e eu quero que vocês dê continuidade na tabuada. Então, ó, eu passei para vocês a tabuada do 1, 2 e 3, não foi? Que vocês fizeram? Agora, vocês vão fazer a do 4, a do 5 e a do 6. Combinado? Então, vocês não vão fazer na folha de baixo. Vocês, se tiverem espaço, faz um traço com a régua e vocês preencham tudo de novo, tá bom? Como assim, professora, preencher tudo de novo? Vocês vão colocar lá. Vocês fizeram do 1, do 2 e do 3, né? Agora vai vir do 4. Como que eu vou fazer do 4? A mesma coisa. 4 vezes 1, depois na linha de baixo. 4 vezes 2, 4 vezes 3, até chegar no 4 vezes 10, tá bom? Depois, eu vou para do 5. 5 vezes 1, 5 vezes 2, até chegar no 10. E por último, a tabuada do 6. 6 vezes 1, na linha de baixo. 6 vezes 2, até chegar no 6 vezes 10. Combinado? Então, nossa lição de casa de hoje é caderno de matemática, tabuada do 4, 5 e 6 e a ficha de atividades, tá bom? Para desenhar as aranhas, a teia e as perninhas das aranhas. Combinado? Sim. Sim? Já já eu vou passar a lição de casa no Class, tá bom? Não esqueçam de fazer a lição com capricho, tirar foto e enviar no Class. Lembra? É muito importante eu ver a lição de vocês para saber se vocês realmente estão fazendo direitinho, porque não tem como eu ver, tá bom? Então, somente pelo Class que eu consigo acompanhar vocês, tá bom? Então, é importante enviar a lição de casa pelo Class, tá bom? Tá terminando já, daqui a pouco a gente vai estar de férias, então capricha na lição, tá bom? Um beijo, até amanhã, tá bom, turma? Tá, tchau. Até amanhã. Tchau, tia. Até Tchau. amanhã.